em www.aprasc.org.br/jurídico. Nosso atendimento é de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e das 13 às 18. Informe. Quer receber as notícias da Aprasc no seu WhatsApp? Então envie sim via WhatsApp para o número 489-8805-3875. Você também precisa salvar este número nos seus contatos para receber as notícias. Lembramos que este canal serve apenas para o envio de notícias. Obrigado por fazer parte deste canal. Informe. Olá, temos mais uma novidade para você. Não associados da Aprasc também podem baixar o aplicativo da associação para ouvir a rádio web ao vivo, ter acesso ao conteúdo do site e nas redes sociais. É gratuito, baixe agora. Vá no App Store ou no Play Store do seu celular e digite Aprasc. Clique em instalar e pronto. É gratuito. Informe. Já saiu a edição 67 do Jornal O Praça. São 16 páginas com notícias sobre o trabalho da Aprasc e a luta pela defesa dos direitos dos praças. Fortalecer a maior entidade de praças é o nosso porto seguro para vencer o adverso cenário da retirada de direitos, diz o editorial que trata dos 17 anos da Aprasc e sua importância histórica na luta dos policiais e bombeiros militares de Santa Catarina. Não perca! Já recebeu sua edição em casa? Não? Então, atualize seu endereço pelo www.aprasc.org.br ou pelo aplicativo da associação. Você também pode acessar todas as edições do Jornal O Praça pelo site da Aprasc. E boa leitura! Rádio Web Aprasc, a voz dos praças de Santa Catarina. Especial Aprasc Eleições 2018. Boa tarde, retornamos ao vivo do estúdio da Rádio Web Aprasc, aqui na sede da associação, no centro de Florianópolis, para a nossa última entrevista da tarde. Para quem chegou agora, eu me chamo Sandra Domit, sou jornalista da Aprasc, e aqui também comigo a Patrícia Krieger. Boa tarde. Vai fazer essa interação com a gente aqui no Facebook e com os associados. Boa tarde, lembramos que esse programa está sendo transmitido pelo Facebook, pela nossa página. Acompanhe, curta, compartilhe, deixe as suas perguntas, que a gente vai lendo na medida do possível aqui os comentários. Bom, a gente pede desculpa porque essa última entrevista era para começar às 4 da tarde, mas tivemos problemas técnicos que não dependem, né, inerentes a gente, problemas de internet, Facebook. Mas estamos aqui agora, então, com a nossa terceira entrevista. Como eu já falei anteriormente, a partir de hoje, 18 de setembro, estamos dando sequência ao especial Aprasc Eleições 2018. Na primeira quinzena do mês, a Rádio Web Aprasc entrevistou os candidatos ao governo do Estado, sempre tendo como foco as propostas de cada um para a segurança pública. Foi uma oportunidade para os associados acompanharem, fazerem suas perguntas e conhecerem os candidatos ao governo do Estado. Como o TRE, a gente teve algumas críticas no Facebook, mas a gente seguiu a determinação do Tribunal Regional Eleitoral de tratar todos de forma igualitária, então dando espaço para que todos pudessem vir falar das suas propostas com o mesmo espaço e o mesmo tempo. Até porque são candidatos ao governo do Estado, que é diferente com os candidatos a deputado federal e estadual, que são inúmeros. Então, o nosso critério para isso já foi diferente. Então, a partir dessa terça até quinta-feira, então estamos abrindo esse espaço para os candidatos a deputado estadual e federal. E como eu falei, são muitos candidatos, né? Acho que mais 500, não sei bem agora, não me lembro. Mas o critério utilizado pela associação para entrevistar os candidatos é que sejam praças e associados da Aprasc. Portanto, os candidatos praças e associados da Aprasc são 10 entrevistados. E são 7 candidatos a deputado estadual e 3 a federal. Então, aqui estamos no estúdio com o candidato Flávio da Silva Damiani, nome da urna Sargento Damiani, do PDT, Partido Democrático Trabalhista. Boa tarde, candidato. Gostaria que em 2 minutos o senhor fizesse sua apresentação e quem é o Sargento Damiani? Boa tarde, Sandra. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde. O Sargento Damiani é um policial militar da reserva remunerada, né? Sou de Laguna, embora a gente busque legislar para toda Santa Catarina. Meu histórico, né, dentro desse contexto
já vem de longa data, né? Até os nossos pseudo-adversários, porque na verdade a gente não tem adversário nessa caminhada, né? Tem pessoas que constroem com ideias diferentes. Também me conhecem, né? Sabem de tudo que eu fiz e me dediquei à luta dos praças. E dentro desse contexto aí, né, a gente tem buscado caminhar e buscar um espaço melhor, né, maior e melhor para o nosso representado. Por que o senhor quer ser deputado estadual? Patrícia, na verdade, eu tenho defendido aí, já tivemos em mais de 70 cidades, eu não nasci com a veia política, eu não nasci para ser político, né? Eu creio que o que impregna dentro da minha pessoa é a necessidade de lutar, e é o que eu tenho feito. E chegou um momento, né, após 4 anos de tantos reveses que nós praças sofremos, de que nós teríamos, foi um consenso, né, de um grupo de praças, grande até por sinal, de que nós teríamos que reocupar aquele espaço na LESC, que seria importante para dar continuidade, né, ou, no mínimo, fazer uma defesa mais coerente de toda a matéria ruim que vem contra nós. Não só daquelas que já passaram, né, que já viraram leis, mas como outras que estarão por vir, inclusive a reforma da Previdência. O nosso tesoureiro que está aqui do lado do estúdio, ele pede para reforçar que foi criado um novo link, né? A gente está fazendo com cada transmissão, com cada candidato, um link diferente. Até porque depois, para vocês disponibilizarem, compartilharem os links, né? Fica cada um com o seu vídeo, digamos assim. É importante até para a divulgação das ideias. Isso. Né? E Damiane, o pessoal aqui da técnica está me dizendo para te um pouquinho mais para lá com a cadeira, por causa da câmera. Essa câmera aqui na tua frente. Aqui. Para cá? Isso. Vamos ver se vai ajudar aí. É isso aí. Então, vamos voltar aqui para a entrevista. Melhorou? Tá bem. Como o senhor avalia hoje a segurança pública em Santa Catarina e o que pode melhorar? Bom, a segurança pública do nosso estado, ela passa por um processo de constante sucateamento. Isso já vem ao longo de diversos governos, né? Então, a primeira mudança radical que a gente teria que buscar fazer dentro da segurança é que a mesma não fosse mais uma política de governo, e sim uma política de estado. Porque o que acontece? Cada governante que senta lá, eles fazem um modelo de segurança, né, que ao terminar o mandato deles, fica bem claro para todo mundo que não funcionou. E por que não funciona? Porque a segurança pública não é feita de forma democrática. Hoje fica bem claro e notório que cada governador que se senta lá, né, no Palácio do Governo, ele chama uma meia dúzia de oficial, uma meia dúzia de delegado e dali constrói um modelo de segurança pública. Isso não funciona. Fica bem claro. Então, o que acontece? A segurança pública democrática, ela tem que ser construída por todos os atores envolvidos. Aí sim a gente constrói uma política de Estado e não de governo, né? Hoje, por exemplo, às vezes chamar não só oficiais e delegados, tem que chamar também os praças, que são a linha de frente lá da segurança pública. Tem que chamar os agentes da Polícia Civil, o DIAP, o Ministério Público e também a sociedade organizada, para se estabelecer qual modelo de segurança pública a gente realmente quer construir. E qual seria o seu modelo? Meu modelo ideal é aquele modelo em que todos possam ser ouvidos e todos possam opinar. Não apenas o governo de estado com uma meia dúzia de pessoas pseudo-especialistas, né, em segurança e constrói modelos que não avançam. Eu, particularmente, sou pós-graduado em segurança pública, além de ter tido a experiência de 30 anos, né, na linha de frente, e sei que esses modelos praticados não funcionam. Tá? Não adianta, por exemplo, como eu tive falando aí em uma outra entrevista tempo atrás, Coronel Araújo querer, por exemplo, apresentar números para agradar, né, a demanda política e ao mesmo tempo sacrificar os nossos homens lá na linha de frente. Aí não adianta
impor banco de horas para resolver números. Nós temos que ter algo mais concreto. E a forma concreta de construir isso é trabalhar com uma nova legislação que permeie, no caso, a necessidade, né, do povo catarinense. Não adianta a gente trabalhar para agradar a classe política ou grandes empresários, por exemplo, que querem maior segurança para si mesmo. E o resto da população fica à mercê da marginalidade. Quando se fala em segurança pública, melhorar a segurança pública, tem os números, né, que a imprensa gosta muito de falar, de aumento de efetivo, mas existe toda uma outra parte de valorização também, né, dos policiais. Essa questão da valorização dos policiais é uma das reivindicações da PRASC, que é uma pauta de 15 itens, né, que acho que o senhor conhece bem. Sobre a carreira única, o senhor é a favor da carreira única? Eu penso que a gente tem que trabalhar numa carreira única, mas por etapas. Primeiro, eu não vejo escola de tenente. Assim sendo, penso que não deveríamos ter escola de soldado. Deveríamos ter uma academia de oficiais e uma academia de praças. E esses praças, eles teriam que ser aperfeiçoados ao longo da carreira para chegar até o último posto de praças. Porque é até uma incoerência, né? A praça ou os praças estarem lutando para que o praça vire oficial. Cada qual no seu ramo, e aí as coisas funcionam, né? Dentro disso, uma das pautas da praça, que é, por exemplo, esse plano de carreira que está lá no centro administrativo e não sai de lá. Essa era uma das perguntas que a gente tinha sobre o plano de carreira. E isso não vai sair de lá. E tomara que não saia. E eu vou dizer por quê. Você é contra o plano? Aquele plano de carreira, ele é sectário. Ele não promove a harmonia dentro da carreira dos praças. Pelo contrário, ele divide os praças. Né? Por quê? Porque ele começa a enxergar, por exemplo, valorizar o praça de carreira. Aí tem o quadro do praça seria o quadro Juruna, né? Já depreciando alguns, né? Ele não trata todos da mesma forma. Se não trata todos da mesma forma, ele não tem como funcionar. Lá no final vai dar problema. Se querem construir, e aí esse é o grande desafio. Se querem construir uma carreira, e se tiverem vontade e vergonha na cara para construir uma carreira, é simples. Na verdade, essa carreira está pronta. Já está pronta. Não precisa nem fazer muita legislação, não. É uma PLC e resolve tudo. A carreira dos oficiais não está funcionando. Alguém vê oficial reclamar de carreira? Ninguém vê. Por quê? Porque eles têm escalonamento, seguindo o regramento funcional. Ou seja, é pegar os artigos que promovem os oficiais, criar o capítulo B ou 2 e promover os praças no mesmo molde. Pronto. Aí funciona. A sua proposta, então, o senhor não apoia o projeto que foi construído e que, enfim, é uma das pautas da PRASC sobre o plano de carreira que está na Secretaria de Administração, e o que o senhor propõe, então, é uma outra via que seria um projeto de lei complementar, é isso? Positivo. Inclusive, se aquele plano de carreira, que eu acho muito difícil sair lá do centro administrativo, se bater na Alesc, a gente vai ter que fazer muita emenda para tentar deixar ele menos pior do que já está. Então, essa parte desse plano de carreira, assim, não se aproveita, não se aproveitaria nada desse projeto. Seria que ser feito um novo, então, em cima de como funciona a carreira dos oficiais, é isso? Positivo. Esse seria o caminho. Até porque, assim, a parte boa daquele plano é a extinção daquele curso de cabo. Porque é o mesmo que fazer um curso de soldado 2 vezes, né? Então tem muita coisa para ser mudada naquele projeto, né? Aquilo não é nem um plano, na verdade é um projeto que não sai de lá. E o senhor acha que como assim, a gente avalia que não existe vontade política para que aquele plano de carreira ande, né? Mesmo que ele não gere nenhum ônus, não gere impacto negativo, enfim, aumento de gastos para o governo do estado. Você acredita que esse PLC que tu está propondo seria mais facilmente aprovado? Como que tu vê isso? Como que o senhor vê isso? Seria mais facilmente aprovado, por quê? Porque ele já está escrito. Não tem que reescrever praticamente nada, né? O que nós temos que pensar são na distorção
das carreiras dentro do meio dos praças. Por exemplo, hoje, o quadro de terceiro sargento do quadro especial, né, que estão abandonados, sem perspectiva, porque no primeiro momento, aqueles sargentos, eles foram promovidos e foram embora. Só que, graças à PRASC, né, a idade média de promoção deles foi baixando cada vez mais, e hoje, um cabo que está com 20 anos, ele está indo a terceiro, e não tem outra perspectiva para ele. Então nós temos que trabalhar assim, para até se extinguir todo esse povo, criar uma carreira complementar para eles, para dar fluidez também para eles e perspectiva. Porque um profissional desmotivado não rende. E hoje a gente já trabalha com 50% daquilo que precisaríamos ter para atender a demanda do Estado. E ainda bota um profissional desmotivado para fazer todo esse trabalho, e o Coronel Araújo só quer apresentar números. O senhor vai apresentar, então, outro projeto, se for eleito? Sim, um outro projeto que possa não só, né, dar possibilidades às carreiras que já existem, mas construir uma nova carreira partindo do zero, claro, que isso só vai ter um efeito que a gente busca ter ao longo de vários anos, né? O importante é que quem está não seja prejudicado, em hipótese alguma, né? E que abra alguma perspectiva também para esse terceiro sargento. Uma outra situação também que a gente trabalha aí é com relação à deficiência do efetivo, né, na Polícia Militar e também no Bombeiro. Tem uma pergunta sobre isso aqui nos nossos comentários, do Jefferson da Silva Oliveira. Ele pergunta assim: sobre a inclusão de bombeiros para suprir a falta de efetivo, pergunta ao deputado qual empenho fará para o chamamento dos excedentes que estão aguardando chamada. O candidato, né? O candidato, desculpa. O empenho será constante, né? Mas existe uma situação que a gente está estudando em conjunto, né? Com a equipe toda que está coordenando a nossa campanha, que seria o aproveitamento mais eficaz do BC. O BC hoje, né? Ele é tratado como um garoto que vai sonhar ser bombeiro, quando na verdade a gente poderia aproveitar isso. Não quero estar enganado, mas no Rio Grande do Sul tem uma legislação que existe um quadro complementar. Então, como funciona esse quadro? Se remunera de alguma forma este BC, né? Se traz ele para exclusividade da atividade fim BM, obviamente sem assumir a responsabilidade do BM, né? E depois de um certo tempo, se faz uma prova de seleção e aqueles que passarem, inclusive já estão formados para ser bombeiro. Ou seja, o Estado economiza na formação e o bombeiro acaba incorporando um novo efetivo que é assim, gente. Eu tenho observado, eu tenho conversado com muitos BCs, não tem? E é claro para mim, né, para todos que estão construindo isso, que o sonho deles é ser um bombeiro. Enquanto que, quando a gente faz um concurso, a maioria daqueles que estão lá passando nesses concursos, né, o primeiro vislumbre que eles têm é o salário. Então a gente abre mão daquela vontade que o cidadão tem de ser um bombeiro mesmo. O que falta o quê? É nós trabalhar os caminhos, né, para aproveitar essa mão de obra daqueles que querem ser. Hoje a gente tem que trabalhar firme também para contratar aqueles que já fizeram concurso, já passaram. Temos que trabalhar firme. Por quê? Temos que recompor esse efetivo. Aí eu sei que vai aparecer uma pergunta. Então, tá, Clailton, dinheiro, né? Dinheiro para contratar. O Clailton Oliveira está perguntando aqui. Hoje tem mais de 1.000 aprovados também nesse último concurso de bombeiro, aguardando serem chamados, né? Não seria mais barato o Estado chamar esses que foram aprovados do que realizar uma nova prova? Enfim, está perguntando também sobre a chamada, né? Sim, seria bem mais barato, porque afinal de contas já fizeram uma prova de seleção, já estão praticamente, né, com todos os exames necessários para se incorporarem, né, à instituição BM. E, obviamente que se baratearia, né, nova seleção. O que nós temos que pensar nesse momento? Que não basta apenas querer contratar, temos que pensar de onde sai o recurso para contratar. Contratar é fácil, eu posso ter 10 empregados e não pagar nenhum no final do mês, então também não adianta.
Uma das coisas que a gente tem que bater firme dentro da Alesc, né, é justamente a renúncia fiscal desse Estado. É um absurdo um Estado, né, que tem deficiência na segurança, na educação, na saúde, está abrindo mão de 6 bilhões de reais todo ano. E para beneficiar não é a padaria da esquina, não é o mercadinho do bairro, é para beneficiar grandes empresários. E se a gente abrir a caixa preta daquele beneficiado, porque esses dados não estão para todo mundo, tá? Eles fecham esses dados, e se a gente abrir e ver quem é o beneficiado, não o setor, o beneficiado final, são exatamente aqueles investidores de campanhas. O que está acontecendo nisso? Eles fazem um troca-troca e quem paga a conta somos nós, né? E aí, para abrir um discurso contra o funcionalismo público, que todo governante faz, é porque o funcionário ganha demais, porque o funcionário público está falindo o Estado, quando na verdade a gente sabe muito bem que não é isso. Nós temos isenção fiscal até para importar aquele peixe salgado lá, que eu nem gosto daquilo, né? O bacalhau. Quem é que come bacalhau? O pobre come bacalhau? O mercadinho da esquina vende bacalhau? Não. Quem vende bacalhau é o grande mercadista. E quem compra é a elite. Ou seja, isenção fiscal para a elite e o resto. Enquanto isso, a gente está vendo pessoas morrendo na fila dos hospitais. E como que o senhor pretende, como deputado ser eleito, como que o senhor pretende denunciar ou mudar essa situação? Bom, a ideia é a seguinte, até porque eu sou membro da Auditoria Cidadã da Dívida Nacional e Estadual, é convidar companheiros, né, do núcleo estadual para que estejamos trabalhando em conjunto, né, com uma auditoria cidadã e começar a levantar esses dados e promover de repente uma CPI dentro da própria Alesc para apurar esses dados e saber exatamente quem são os beneficiados e por que são. Ou, né, no mínimo, tentar estancar essa sangria financeira do nosso Estado. Voltando ainda para aqueles projetos do plano de carreira, junto com o plano de carreira, o projeto tem o projeto do COA também, né? Que é o quadro de oficiais. Eu acho que a maioria que está nos ouvindo aqui é praça, são militares, sim. Então eu acho que não justifica estar explicando o que é o COA, né? Então, é uma antiga reivindicação da PRASC, né? E eu acho que de muitos praças. E o senhor é a favor desse projeto que está junto com está trancado lá junto na Secretaria da Administração, junto com o plano de carreira? Bom, em primeiro lugar a gente tem que pensar na objetividade, né, desse projeto do COA, né? Qual é o objetivo disso? É fazer o praça virar um oficial? Não. O objetivo disso é que o último posto dos praças vive constantemente em agonia porque está travado, está trancado, e nós temos que tirar gente lá de cima do último posto para poder dar fluidez para os demais. Possibilita o subtenente a ir ao posto de capitão. Exatamente. É isso, que hoje não tem como, né? Hoje isso não é possível, né? Não, existe uma legislação pertinente que não é honrada e não é cumprida. Essa que é a verdade, né? Os oficiais por si só já se colocam contrários, né? Porque eles acham que é uma degradação da carreira deles. E nós entendemos que é uma forma de desafogar o nosso último posto. Porém, nós temos uma outra alternativa também, que é tentar trabalhar na construção de uma legislação que altere, né, o efetivo da corporação, aumentando o número de vagas de subtenentes para continuar dando fluidez à carreira desses sargentos que estão se formando. Vejam bem, formou-se agora uma turma de terceiro sargento no centro de ensino, há um mês passado, e tivemos que brigar feio para conseguir que todos fossem promovidos. Ou seja, as vagas estão acabando. E por quê? Porque os subtenentes não vão sair de lá se não tiver um planejamento e a coisa vai achatar a ponto de trancar tudo. E aí a briga vai ser feia. O COA resolveria esse problema, então, que aconteceu nesse concurso de agora? Então não ficou claro, você é a favor, então? Isso é a favor? Sim. Não para formar praça para ser oficial. Eu acho que cada macaco tem que estar no seu galho. Mas é uma atenuante para a carreira dos praças. Mas melhor do que o COA seria a duplicação do número de subtenentes. Vamos para números, já que a jornalista falaria em números, vamos para números.
Hoje no Brasil, tá, foi feito um estudo onde a média de subtenentes por coronel, independente se é bombeiro ou policial militar, são de 12. No nosso estado, passa pouquinho de 6. Ou seja, hoje nós teríamos que ter, para atender a média nacional, o dobro de vagas que temos hoje de subtenente. Né? O último tópico, eu não sei se ainda quanto tempo a gente tem ainda. Eu até ia fazer um intervalo de um minuto, até para ajeitar um pouco a cadeira, que o pessoal está me informando aqui. Ajeita a tua cadeira, Damiane, que tu tá meio de costas para aquela câmera que estamos lá, ó. Qual delas? Lá. Aquela ali, ó. Vai vir mais pra cá. Isso. Vocês mandaram vir pra cá. Mas não tão de costas, Tá agora melhorou, É que daí a gente vai recebendo as mensagens aqui e vai se perdendo um pouco. Mas então vamos fazer um intervalo de 1 minuto e voltamos, ou podemos continuar? Podemos continuar? Então, vamos para a outra parte da reposição salarial? Então, uma das pautas principais da PRASC, principalmente esse ano, né, no começo do ano, acho que o senhor acompanhou, é a questão da reposição salarial, né, que os prazos já estão 3 anos, 4 anos sem reajuste, né, da inflação no salário, e essa foi uma campanha da PRASC no começo do ano, com manifestação na frente do centro administrativo, uma cobrança e várias reuniões com autoridades. E enfim, qual que é o posicionamento do senhor sobre isso e o que o senhor faria caso fosse eleito como deputado sobre essa questão? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o que a gente tem feito há mais de 15 anos, é cobrar, né? É o óbvio. E aí, para isso, não precisa ser deputado, basta ser um praça que esteja indignado. E é o meu caso. Mas nós temos que pensar também em outras situações, né? Primeiro, a legislação, porque o pessoal fala assim de forma equivocada sobre a database. O subsídio, né, devido à Constituição, ele não tem database. Hoje, para qualquer reajuste no subsídio, é obrigado a ser construído uma PLC para que altere o anexo que trata a tabela dos valores. Assim sendo, nós temos também outras alternativas. Por exemplo, o Estado hoje ele alega que não tem recurso. Perfeito. Mas se a gente trabalhar firme na incorporação da IRESA, né, a gente está sim, de certa forma, atenuando essa defasagem salarial. E também corrigindo um problema com os nossos homens e mulheres da reserva remunerada, certo? Principalmente aos subtenentes, que quer queira, quer não, pagaram um preço, né, na construção do subsídio. De outra forma, a gente tem que construir o debate e tudo cai dentro daquilo que a gente já falou anteriormente, recursos. Não basta buscar, tem que mostrar, olha, tem um recurso aqui, tem um recurso ali, então vamos trazer esse recurso, porque tem que se investir e pagar, honrar no mínimo, né, aquilo que se compromete a fazer. Na época eu me recordo que quando foi negociado o subsídio, eles alegavam que mesmo não estando na lei, nós vamos, né, buscando os mecanismos legais para essas correções, que não houveram, certo? Muito pelo contrário, usaram 4 anos apenas para retirar o recurso desse subsídio. Por exemplo, se a gente for avaliar que no início do subsídio a gente pagava 11% de previdência e hoje a gente já paga 14%. Nesse contexto, para aqueles que não fizeram as contas ainda, são 2 IRESAs por ano. Esses 3% de diferença são 2 IRESAs por ano. Uma outra circunstância também que a gente pode tentar atenuar seria... Até fugiu agora a ideia. Até fugiu. Dá para passar para outra pergunta? A proposta sobre reposição salarial, então, só para fazer um resumo, então, foi... a tua proposta seria a questão da IRESA, então, em relação a isso. A prioridade, não, assim, a reposição salarial é um ponto, mas a questão da IRESA resolveria... A reposição salarial ela é extremamente importante, entendeu?
Mas só que, nesse momento, por exemplo, o que aconteceu com a Prasc ao longo dos últimos 4 anos? Nós perdemos uma ferramenta muito importante lá dentro da Lesc. Por quê? A gente já, em 2008, fez o enfrentamento, né? Óbvio que muito dos resultados que a gente conseguiu conquistar, né, ao longo do tempo depois desse enfrentamento foi em razão daquilo. Mas não cabe mais atuar na forma de enfrentamento direto. Então o que a Prasc tem buscado fazer? Atuar pelos flancos. Os militares entendem o que eu estou falando. Atacar pelos flancos. Só que antes nós tínhamos um outro flanco para fazer o cerco, que era o viés político. E hoje nós não temos. Então a Prasc ela ataca por um flanco e a esfera governamental sai pela tangente por um outro flanco, porque não tem, né, a contenção do outro lado. Então a ideia de construir e recuperar essa cadeira justamente é fortalecer essa luta para dar uma perspectiva maior de defesa ou avanço da categoria. Tá certo. Respondido, então, essa questão. Os outros candidatos todos trouxeram alguns projetos, propostas para a segurança pública, então, para a gente dar o mesmo tempo para o senhor, antes dos 2 minutos finais, quais as suas propostas para a segurança pública? Projetos? Bom, gente, são diversos os projetos, mas eu acho que todos eles passam primeiramente pela valorização daqueles homens e mulheres que fazem segurança pública, né? Porque um profissional desmotivado, ele não rende aquilo que a sociedade espera dele. O senhor é a favor do aumento do efetivo das mulheres na Não polícia? tenho nada contra. Pelo contrário, eu vejo que elas fazem um serviço tão eficaz Hoje é 10% Hoje são 10%, né? aumentou para 10%. Eu acredito que é o seguinte, a sociedade em si é que deve definir se deve ter mais homens ou mulheres. Não é uma lei seca que vai definir o que é bom, se é o sexo masculino ou feminino. Até porque eu entendo que isso? a sociedade é metade homem, metade mulher. Não é assim? Então, não é essa a lógica. Tem que pensar muito, tem que ser algum matemático para pensar que as mulheres devem ocupar metade dos setores, tanto na parte política, ou na segurança, ou na parte da saúde, em qualquer setor. Pois as mulheres são metade. Por que elas não podem estar atuando em número maior dentro da Polícia Militar? Qual é a mulher, né? E eu não conheço, que eu já trabalhei com diversas policiais femininas, e nunca nenhuma delas me deixou na mão. Às vezes o homem tem esse receio, né? No aspecto de gênero, né? Melhor ter um parceiro homem, porque se der uma ocorrência mais grave, eu tenho, né, alguém que me dá um P11. Eu já precisei de P11 e fui atendido por mulheres, me deram o P11. P11 é o apoio, né? Quando a gente precisa, que a ocorrência não está dando certo. E olha, fui muito bem atendido. Ou seja, são profissionais gabaritadas, tanto qualquer homem. O senhor tem alguma proposta nesse sentido? Proposta, sim. De primeiro lugar, valorizar as que já estão, né, na segurança pública. Porque quer queira, quer não, e é meio que um tabu falar disso, muitas ainda são assediadas pelo fato de serem mulheres, né? Então a gente tem que trabalhar e construir uma legislação mais pertinente de proteção, não a pessoa física, não, mas a dignidade, né, daquela profissional. E a gente não percebe isso hoje. Infelizmente, a polícia militar ou o bombeiro militar ainda é muito masculinizado, né? E a gente tem que mudar um pouco essa concepção. Por quê? Porque vocês, mulheres, estão vindo e nós temos que nos adaptar. A sociedade, gente, é meio homem e meio mulher. Então nós temos que trabalhar dentro desse viés. Eu acabei lhe cortando, o senhor estava falando de alguma outra proposta na segurança? Bom, uma das alternativas que a gente tem buscado, né, como valorização, é a questão de uma construção de uma política habitacional para os nossos profissionais, né, porque assim, dentro das 15 pautas da Prasc, essa passou batida. E era uma coisa que a gente tinha que ter pensado também. E devemos pensar em conjunto. Meu Deus.
Assim sendo, nós temos que pensar em conjunto com a esfera, né, federal, porque não é uma coisa apenas de Estado de Santa Catarina, é uma coisa que a gente tem que buscar também junto a deputados federais, né, para consolidar uma legislação pertinente e que também a gente possa construir junto aqui no nosso estado para dar ao nosso policial uma condição melhor ou possível, né, de ter um habitat que deixe ele possa sair para trabalhar e deixe sua família em segurança. Porque o que acontece? Com a inversão de valores da nossa sociedade, antigamente as esposas e filhos olhavam para o pai que ia, ou a mãe que ia se fardar, ia trabalhar, pensava, pô, será que ele volta? Né? E hoje é esse profissional que está se fardando, indo trabalhar e está pensando, será que eu encontro a minha família bem de volta? Ou seja, então nós temos que pensar que o homem, né, o nosso profissional de segurança pública, para fazer um enfrentamento mais eficaz, ele também tem que ter segurança na sua retaguarda. Caso contrário, o que motiva ele a se arriscar? Além de que nós temos uma matéria que é muito perversa, né, que foi aprovada e já é lei, que trata das pensionistas, né? Hoje a gente tem um exemplo assim. E como é que se solucionaria isso? Através de um projeto? Qual é a sua proposta? Seriam vários projetos, na verdade, né? Não seria com um projeto que a gente resolve tudo, né? Temos que pegar as matérias, por exemplo, a matéria das pensionistas, trazer de volta para a Alesc. Da política, né, habitacional. Da política habitacional a gente iria construir uma matéria. Né? Sim, íamos precisar de recurso. Não, mas o recurso não seria tão alto assim não. Né? Por exemplo, hoje nós vemos, porque não seria uma política de doação, né? Seria de possibilidades. Hoje, por exemplo, muitos dos nossos agentes de segurança pública vivem refém de empréstimos consignados para refinanciar mais empréstimo e nunca sai daquilo. E muitos daqueles acabam virando refém desses consignados para arcar muitos com aluguel. Às vezes o cara atrasa 3, 4 meses porque não consegue. E aí ele vai lá, pega um financiamento consignado para botar o aluguel em dia. Mas não é porque ele quer morar num lugar bom ou buscar algum luxo, alguma coisa nesse sentido. É porque ele quer tirar a família dele de algum setor onde ela vira refém quando ele vai trabalhar. Então a ideia seria o quê? Nós trabalhávamos junto ao governo do estado para consolidar uma margem consignável para que ele possa ter uma possibilidade de adquirir um imóvel, né, de forma menos burocrática, porque hoje os bancos não querem lá aprovar um agente de segurança pública pelo altíssimo índice, né, de risco da profissão dele. Então os bancos não querem aceitar esse profissional como lá um financiado dentro do financiamento. E dentro desse contexto do consignado, o agente financiador estaria se assegurando, o nosso homem e mulher, em vez de virar refém de empréstimo para pagar empréstimo, estaria, no caso, construindo seu patrimônio no local onde ele entenda que é seguro deixar a sua família para que ele possa trabalhar de uma forma mais eficaz. Isso via projeto de lei? Seria um projeto de lei? Seria um projeto de lei, obviamente, em parceria com o próprio Poder Executivo, né? O senhor, nós vamos terminando aqui a nossa entrevista, lembrando que hoje às 2h30 estava marcada a entrevista com o Sargento Floriano, do PSL, mas ele mesmo cancelou, não disse que não pôde comparecer. Depois tivemos o candidato sargento, o bispo sargento Luiz Alberto, do PSC, em seguida o Pavlik, e agora estamos recebendo aqui então o sargento Damiani, do PDT, e 2 minutos para suas considerações finais. Bom, antes de mais nada, quero agradecer o espaço que me foi cedido aqui pela Prasc, né? Por vocês duas estarem acompanhando aí. Deixa eu falar ali para o pessoal quiser, aqui na câmera. Se quiser falar para aquela câmera ali, pra vai estar focado nessa. Isso. Tá bom. Bom, mas continuando. Pode falar pra gente também, né? Agradecendo a vocês e deixando claro uma situação, porque pela correria da campanha no estado, eu tô tendo que explicar que, primeiro, eu não sou comunista, não sou socialista, na verdade eu não pactuo com nada daquilo que está escrito. Eu acredito sim
na construção de do novo. E o novo tem que ser construído com todos. Todos constroem para todos, né? Peço o P11 a cada companheiro e companheira de farda, entendendo que somente a nossa união é que vai permitir que a gente possa ocupar melhores e maiores espaços. Eu sou o Sargento Damiani e o meu número é 12580. Agradecemos a todos, lembrando que nós vamos retornar na quarta-feira, 19 de setembro, com os seguintes entrevistados candidatos a deputado estadual, das 2 às 2h30 da tarde com o José de Souza, nome de urna Zeca Bombeiro, do Solidariedade, das 3 às 13h30 da tarde com Ana Paula Luz da Silveira, nome da urna policial Ana Paula do Pátri, e das 4 às 4h30 da tarde com Ângelo Ramos, nome de urna Ângelo, do PSD. A agenda completa está no nosso site. E agora a Patrícia quer fazer uma entrega aqui. Então, a Prasc aderiu à campanha Setembro Amarelo, né, de prevenção ao suicídio, e a gente fez um programa especial essa semana, na segunda-feira, falando sobre saúde mental, com vários profissionais aqui. Então, a gente está entregando uma camiseta para todos os candidatos, para também levar essa campanha à frente, né, porque é uma coisa importante para a Prasc. Então, vou te entregar agora uma camiseta para levar isso adiante durante a campanha. Tá com um banner, né, a partir de hoje. A partir de hoje a gente também está com um banner na frente da nossa sede, também para chamar atenção para essa questão. Enfim, para quem não acompanhou, o programa especial sobre isso também está disponível na nossa página. Enfim, é uma bandeira da Prasc. Sobre isso? Pode. Em 2010, na minha pós-graduação, eu acabei escrevendo, né, sobre os indícios de ilegalidade do regulamento disciplinar da PMSC. E dentro da pesquisa de campo que foi realizada, a gente percebeu um altíssimo número de policiais de praças, né, que tem a tendência a pensar em suicídio ou até mesmo atentar contra a própria vida. Então a gente já tem noção do quanto o nosso pessoal, por pressão psicológica, ele acaba sucumbindo a isso. E temos que pedir para que cada um e cada uma, antes de tentar tomar uma atitude radical na sua vida, que procure um psicólogo, um psiquiatra ou um amigo, né? Fale com alguém sobre o seu problema, que com certeza muita tragédia a gente vai deixar de acompanhar e ter que noticiar mais ao longo do tempo. Tá bem, então agradecemos, lembrando que a Prasc também vai apoiar o Outubro Rosa, que já começa o mês que vem, vamos começar a divulgar essa campanha na próxima semana, e também lembrando que todos esses vídeos das entrevistas de hoje estão disponíveis no nosso site e também no Facebook. Obrigada a todos e até amanhã. Você ouviu o especial Aprasc Eleições 2018. Rádio Web Aprasc, a voz dos praças de Santa Catarina. 17h36. Você está ouvindo o Rádio Web Aprasc, a voz dos praças de Santa Catarina. Agora no seu rádio, a informação com credibilidade.